A nossa história começa no Reino Celestial, onde o velhote estava dando uma olhada num tipo de água, se perguntando que tipo de destino estranho era aquele que os céus estavam mostrando. E tocando na água como se fosse um tipo de touchscreen, ele deu uma olhada pra ver naquela situação. E quando o velhote fez isso, nós fomos transportados aonde um garoto estava levando uma surra. Tanto que o velhote comentou que nunca viu um Taishi tão desleixado em toda a sua vida. E o Prota já chegou respondendo que não é tão desleixado assim, né? Aí esse cara aí, pra quem não entendeu, é o nosso Prota, um discípulo externo da seita Udang. O seu nome é Yon Chung-un. O juiz falou pro Prota calar a boca pra não ficar falando besteira no meio da luta, daí ele teve que pedir desculpa. Só que tipo, pô, ele acabou de ouvir alguma coisa, né? E nesse instante, o velhote lá em cima comentou que aparentemente o Prota conseguiu ouvir a voz dele. Nisso, o Prota ficou olhando para o lado, perguntando onde diabos estava vindo essa voz. E vendo isso daí, o oponente do Prota começou a se sentir meio que humilhado. Tanto que ele simplesmente partiu pra cima do nosso protagonista e ele até tentou bloquear, mas bom, foi uma finta. E por causa disso, o Prota acabou levando um baita de um soco nas costelas. E o seu oponente começou a perguntar como ele ousava se distrair e ignorá-lo enquanto ele estava bem à sua frente. E por consequência disso, ele iria morrer pelas suas mãos. E o oponente do Prota era um também discípulo externo da seita Udang e o seu nome era Yon Shihu. E nisso a plateia começou a dizer que era muito interessante ver o Prota apanhando e hoje mais uma vez ele apanhou. Ou melhor, o Prota desafiou o Shihu para uma batalha e mais uma vez ele perdeu feio. E aparentemente essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, afinal o pessoal já tava falando que a única habilidade que o Prota tinha era apanhar. E voltando pro lado da luta, realmente tava acontecendo isso. Internamente o Prota tava até tentando responder eles, falando que isso nunca iria durar para sempre. E claro que pensando nisso, ele até partiu pra cima, né, pra dar um ataque, mas ele tentou e no fim não deu nada. E para mostrar meio que a sua superioridade, o Shihu até colocou o pé pro Prota tropicar e ele até perguntou ao Prota como alguém como ele chegou até ali. E ouvindo isso, por algum motivo, o Prota meio que ficou muito pistola e declarou que era óbvio, ele foi até ali para ficar mais forte que todos. E bom, a declaração do Prota foi muito linda, agora já o golpe que ele deu, já não é lá aquelas coisas, né? E com aquela abertura que o Prota deixou com seu ataque, ele já tomou uma bica bem no meio do queixo. O que claro, daí a gente já sabe que a luta não ia durar mais. Enquanto isso, no Reino Celestial, aquele velhote estava perguntando por que diabos o Prota havia desmaiado. Além de que assistir ele era muito frustrante, já que ele era fraco pra uma pega. Só que tirando isso, ele tinha um potencial decente, porém ele não estava tendo progresso, pois não sabia treinar corretamente, talvez? E esse velhote aí, eu não faço a mínima ideia de quem ele seja, mas provavelmente é forte pra uma pega, né, já que ele tá no Reino Celestial. E voltando para o Prota, que ainda estava inconsciente, começou a ter um flash fumando beck, onde ele pensou que sempre quis se tornar um artista marcial, pois eles o fizeram perceber que uma pessoa feita de carne e ossos não era feita meramente para se arrastar ao solo. E aquela vaga admiração que ele tinha na sua infância se tornou inveja, que assim se tornou motivação que o levou a entrar na seita Udang como um discípulo externo. Porém, talvez porque ele não tenha nenhum talento para começar, ele sempre termina daquela maneira ali, surrado e sem consciência. Enquanto ele tava pensando nisso, a voz do velhote lá do Reino Celestial tava impedindo para que ele acordasse, e o Prota tava achando que era o pai dele, porque ele pediu 5 minutos. E bom, assim, obviamente o velhote aumentou o tom, que fez rapidamente o Prota se levantar e dar um grito, que assustou todo mundo ao redor que tava passando ali. E o velhote continua dizendo que aparentemente o Prota é o único que consegue ouvir a voz dele, e olhando ao redor, o Prota notou, né? Mas ainda assim ele tava acreditando que era telepatia ou algo do tipo. Porém, o Senhor Celestial falou que é óbvio que não tem ninguém com esse nível de habilidade dentro da seita Udang ainda. E obviamente o Prota fez a pergunta mais básica, questionando quem diabos era aquela voz. E nesse instante, o velhote se apresentou como Zhang Sangfeng. E bom, pra entender um pouquinho melhor, ele só era basicamente o dono dos apelidos como Zhang o Desleixado, Taoísta Desorganizado, e ele era basicamente um excêntrico conhecido por tratar todos igualmente, desde o imperador até plebeu, sem considerar as suas origens. E como artista marcial e um taoísta, ele era conhecido por desenvolver ainda mais a filosofia taoísta e fundar a seita Udang. Além de que ele era conhecido como o inventor do Tai Chi, que era aquilo que o Prota fazia. E diante de todos esses fatos, o Prota perguntou, né, se ele era aquele Zhang Sangfeng que ele conhecia, e a voz respondeu que sim. Só que a reação do Prota não foi lá muita coisa, porque o velhote perguntou, né, se ele não tava acreditando ainda. E o Prota falou que não, o que surpreendeu o velhote, porque tipo assim, não era pra ele achar algo meio ridículo. Só que o Prota falou, pô, já, que é um peido pra quem tá cagado, né, se ele ficar louco agora não era nada mais. E diante disso, o Zhang perguntou ao Prota, se ele tivesse que escolher entre algo especial e anormal, ele preferia ser alguém especial? Pois se fosse alguma das duas, ele teria que ser rápido em entender as coisas se quiser melhorar nas artes marciais. Mas enquanto o Zhang tava falando isso, o Prota
por algum acaso começou a fazer um bonequinho com pedra. O Prota declarou que tava fazendo aquilo ali porque era meio ruim ficar olhando pra estátua, já que a estátua é gigante e doía o pescoço dele. Então ele foi lá e fez uma versão mini. Contudo, como o Prota fez aquilo ali e tava conversando com os bonecos nada a ver, uma pessoa chegou e aproximou dele ali e perguntou que diabos ele tava fazendo, já que era hora de revisar os duelos deles. O Prota agradeceu, né, e tal, mas ainda assim o figurante ali foi embora achando que o Prota era muito estranho. Enquanto isso, internamente o Prota tava refletindo que sessões de revisão são destinadas a apontar o que eles fizeram de certo e errado durante os treinos. Só que o Yon Si-Woo, aquele cara, usa a revisão como uma desculpa para bater de novo e de novo no Prota. E é claro que ele nunca iria fugir, ele não é um covarde que foge de uma luta, certo? Pois o seu objetivo sempre foi ganhar, afinal ele queria se tornar o mais forte. E diante da situação, o Zhang Feng comentou que o Prota aparentemente estava com problemas e ele respondeu que é mais ou menos. Só que o Zhang Feng comentou que o Prota estava sorrindo demais pra alguém que estava lotado de problemas. E o Prota só falou que talvez ele fosse estranho e talvez o Zhang Feng gostava de coisas estranhas, já que ele estava conversando com ele. E o Zhang Feng falou que gostar, ele não gostava não. Na verdade, ele amava muito as coisas estranhas. Um tempo depois, já na negócio de revisão lá dos treinos, mais uma vez o Prota apanhou. Porém, o Si-Woo já foi chamado a atenção, né, porque ele tava dando de golpes diretos no Prota e não era pra ele fazer isso, já que eles eram apenas para revisar os movimentos e não uma troca de soco. Só que o Prota sabia que aquilo ali foi só um aviso vazio, porque dado o forte apoio do Yon Si-Woo, porque até mesmo os discípulos internos da seita têm muito cuidado ao redor dele. E nesse instante, o Zhang perguntou ao Prota se por algum acaso ele não queria fazer da maneira dele. Daí o Prota não entendeu, né? E pra acabar, o juiz falou pro Prota se concentrar na luta. E o juiz começou a dizer que quando o Prota foi atingido no queixo agora há pouco, ao invés de ele utilizar o golpe de cotovelo da mão oculta, qual movimento ele poderia ter utilizado? E nisso, o velhote do Zhang falou que o Prota deveria ter utilizado os 6 selamentos e 4 fechamentos. E ouvindo isso, o Prota meio que falou de voz alta. Só que diante dessa resposta, o Si-Woo começou a zoar ele. Pois como ele poderia utilizar os 6 selamentos e 4 fechamentos de tão perto? E após declarar isso, o Si-Woo foi simplesmente em direção ao Prota. E pra resumir aqui basicamente a luta, o Prota conseguiu se defender do golpe, recuperou o seu equilíbrio, e quando o chute do Si-Woo veio, ele conseguiu segurar e jogar ele pra trás, fazendo com que assim ele perdesse o equilíbrio, e estendendo as duas mãos para frente, o Prota tampou a visão dele, o que deixou o Si-Woo muito pistola. Só que desviando do próximo ataque, o Prota conseguiu ativar os 6 selamentos e 4 fechamentos. E vendo aquilo ali, todo mundo ficou surpreso, até mesmo o juiz falando que os movimentos do Prota estavam muito naturais. E quando o Si-Woo, extremamente pistola, partiu em direção ao Prota, ele literalmente só esticou as mãos para frente, e com isso ele conseguiu fazer o golpe novamente e jogou o coitado do Si-Woo longe pra uma pega, o que claro assustou todos que estavam ali. Enquanto isso, olhando para suas mãos, o Prota começou a se perguntar se aquilo ali foi realmente os 6 selamentos e 4 fechamentos. O velhote do Zhang perguntou ao Prota o que ele tinha achado, ele respondeu que óbvio, foi legal pra chinela. Só que enquanto o Prota tava conversando com o Zhang, o pessoal tava achando que o Prota tinha cheirado um pó muito louco. E o Zhang começou a rir, comentando que não sabia do porquê que os céus haviam causado aquilo, mas ele questionou o que o Prota achava de aprender artes marciais com ele. E claro que instantaneamente o Prota aceitou. Um tempo depois, num lugar onde dava pra ver toda a seita Udang, ele deu até uma olhada nas suas mãos, só que do nada o Zhang perguntou se ela era para exibição. E outra, ele tava meio que parecendo aqueles desenhos do Siege da Era do Gelo. E o Prota meio que pediu desculpas, falando que tinha uma pergunta ao seu mestre, questionando se por algum acaso, se ele for de verdade, ele tá no Reino Celestial atualmente, certo? E o Zhang Feng respondeu que sim. Daí o Prota falou que então isso deve ser verdade. Quer dizer, o paraíso, eles devem ter um lugar esplêndido e confortável, não? Porém, o Zhang Feng respondeu que na verdade aquilo ali é uma bosta. E sim, ele quis dizer literalmente uma merda. E o Prota ficou meio confuso, né? Será que ele poderia realmente estar falando esse tipo de coisa no céu, basicamente? E o Zhang Feng falou que não tava ligando não, afinal ele tinha o menor status ali, né? Pois naquele lugar ali, o bode Dharma arava o campo sob sol escaldante o dia todo. Enquanto, sabe o demônio celestial? Ele basicamente era o esgoto deles, ou melhor, ele carregava a bosta dos outros por aí. Além de que ele vivia dando trabalho quando bebia, e pra completar ele meio que cuidava do inferno, vamos dizer assim. E só de ouvir em demônio celestial, o Prota já começou a se borrar, né? Porque, pô, demônio celestial, então o cara é forte pra uma pega. E o Zhang continuou dizendo que pensou que as coisas melhorariam quando ele se acostumasse, mas ele já faleceu igual um idiota, então não tinha sucessor. E se ele tivesse um sucessor, ele não estaria vivendo tão ruim ali. E falando nisso, o Zhang deu uma olhada no Prota comentando que ele tinha potencial. Claro, ele não sabia o que o espelho celestial fez para quebrar através da barreira celestial e criar aquele tipo de mistério. Mas, obviamente, deve haver uma razão pra isso,
isso, certo? Para talvez, sei lá, aprender sobre a causalidade. O que significava que ele teria que se decidir. Enquanto isso, o Prota não tava entendendo bolhufas nenhuma sobre espelho celestial, barreira celestial, causalidade, não sei o que. E o Zang só falou pro Prota que hoje eles deveriam parar por ali. No outro dia ele ia resolver. E já no outro dia, no pátio externo da seita, o Dang nos é explicado que, assim como o Prota, alguns discípulos ali estão genuinamente interessados em artes marciais. Entretanto, algumas famílias ricas apenas deixam suas crianças entrarem na seita para obter os status de ser um discípulo externo da seita Udang. Isso porque, mesmo que você tenha boas conexões pessoais, o segundo e o terceiro filho das famílias sempre serão tratados como incômodos. Só que, assim como há escuridão, há também algumas luzes e também alguns desviantes. Por exemplo, como o Yun Sohu, que era do clã Deok Pung-yon. E bom, por algum motivo todo mundo odiava o Prota só porque ele o enfrentava. E esse provavelmente é o motivo deles serem tão frios com o Prota. E o Prota começou a refletir que provavelmente o Sihu vai atrás de vingança, então ele tinha que se preparar. E falando no Sihu, ele estava no salão médico por algum motivo. E bom, ele literalmente estava tremendo de raiva, tanto que o médico comentou, né, que ele parecia bem irritado. Ah, e o médico ali não é qualquer um não, ele é simplesmente o líder do salão, Shin Jae-hyun. E o Sihu começou a dizer ao Jae-hyun que não conseguia se satisfazer com uma punição normal. E aparentemente parece que o Sihu tava sofrendo por ser um filho meio que terceiro e segundo da família, daí ele tá apanhando. Mas deixando isso daí de lado, o Jae-hyun perguntou, né, pro Sihu se ele cuidou daquilo que eles haviam prometido. E o Sihu falou que sim, ele falou que o seu pai prometeu auxiliar ele, então ele teria resposta em alguns dias. E diante desse fato, do nada o Jae-hyun falou que então estaria esperando e colocou um tipo de pílula na mesa. E ele declarou que aquela era sua sinceridade para o filho mais velho da família Deok Pung-yon. Aquele ali era um raro elixir, então o Sihu deveria engoli-lo de uma vez. E o Sihu obviamente fez isso, e quando aquela pílula encostou no seu corpo, ele sentiu como se algo tivesse diferente. E por algum motivo ele começou a chamar o nome do Prota. E falando no Prota, ele tava comentando, né, com o Zang que ele queria dar um jeito de derrotar o Sihu, pois até mesmo o Prota sabia que não dava pra vencer ele até que ele abaixasse a guarda. E o Zang comentou que sim, provavelmente se eles lutarem novamente, o Sihu vai espancar o Prota só pra aliviar sua raiva. E ouvindo isso, o Prota falou que queria a solução do seu mestre e não zoação. Mas se fosse pra encontrar uma solução para aquilo, ele tinha uma. E o Prota já ficou animado pedindo para o seu mestre contar pra ele qual que era essa solução. E bom, basicamente, resumindo, o Zang queria envenenar o Sihu. E só diante desse fato aí, o Prota começou a perguntar se as habilidades dele eram tão ruins pra chegar a utilizar esse método. E a resposta do Zang foi basicamente o seguinte: só de ver o Prota treinando ou utilizando o Tai Chi, só dava vontade de arrancar os olhos de tão horrendo que era. Porra, melhor, sei lá, pô, coitado do cara, né? Tá treinando ali, se esforçando e toma uma dessa gratuita. O Prota, obviamente, ficou meio revoltado, mas questionou se não tinha algum tipo de arte marcial no paraíso que poderia ajudá-lo a corrigir os seus maus hábitos. E o Zang comentou que ia ensinar algo ao Prota para comemorar, né, a relação deles de mestre e discípulo. E diante disso, o Prota já começou a ficar animado, perguntando se ele realmente ia fazer isso. E o Zang falou que sim, declarando que ensinaram uma arte marcial criada por ele mesmo. O problema é que, como faz um tempo que ele criou, ele nem lembra como é que faz direito. Só que enquanto o Zang tava falando isso, o Prota tava metendo o pé e o Zang perguntou na onde que ele tava indo. E o Prota, meio com, tipo assim, humildade no coração, falou que tava meio com medo de aprender algo que ele literalmente não merecia. Só que internamente, ele tava refletindo que não poderia dizer ao Zang que ele sentia como se estivesse perdendo tempo fazendo algo inútil. E o Zang só mandou o Prota ficar quieto, sentar de pernas cruzadas e esperar. E embora que, a partir dali, ele pode ressentir bastante do Prota, agora que ele recebeu os seus ensinamentos, ele é indiscutivelmente o discípulo de Zhang Shangfeng, não? Eu vendo isso, o Prota começou a sentir um arrepio por algum motivo. E assim, utilizando aquele espelho celestial, o Zhang Feng ensinaria o Prota como a utilizar a sua mente. E assim, dos céus, um tipo de raio caiu na cabeça do Prota, e o Zhang Feng começou a dizer que aquela era uma técnica de cultivação, além de ensinamentos e a própria iluminação. Basicamente, o guia para aqueles que querem caminhar no caminho justo. Por isso, o Prota não deveria pensar levianamente sobre nenhuma daquelas palavras contidas no ensinamento. Depois o raio terminar, o Zhang Feng falou para o Prota que ele poderia se levantar, falando que aquele conhecimento era meio que um absurdo e ele ia demorar um tempo para absorver. Só que eu acho que o Zhang Feng quebrou a cara, porque o Prota instantaneamente aprendeu. E o Prota também, que não tava entendendo bolhufas nenhuma, notou que algo estava diferente. Daí o Zhang pediu para o Prota, tipo, tentar aquilo novamente, e assim, como se fosse algo extremamente natural, o Prota começou a se mover de uma maneira muito louca.
como se ele estivesse conectado com a natureza. E vendo aquilo ali, o Zang ficou extremamente chocado, declarando que era impossível. Mas ele continuou falando para o Prota reunir a energia nas pontas dos seus dedos para que pensar sobre criar pequenas ondas na superfície da água. E quando o Prota seguiu os ensinamentos do Zang, ele simplesmente fez um grande brilho, que tipo, eu achei que ia ser um grande ataque, mas não, só fez brilho mesmo. Mas vendo aquilo ali, o Zang comentou que até mesmo as grandes ondas foram possíveis ao Prota. Claro, teve outros ensinamentos que o Zang pediu para o Prota fazer, né, que estava contido naquilo que ele enviou, e o Prota conseguiu performar todos instantaneamente. De qualquer forma, relembrando e utilizando os ensinamentos que o Prota recebeu, ele passou alguns dias treinando, tanto que as roupas dele literalmente rasgaram. E nisso o Prota perguntou, né, se agora ele ia conseguir derrotar o Sihu. E o Zhang Feng comentou que provavelmente nenhum discípulo externo seria contra o Prota, pois já que ele dominou a técnica do cultivo lúcido, ele não seria mais distraído por questões triviais, assim como o próprio Zhang Shangfeng, vulgo ele mesmo. Mas bom, eu acho que só pelo quadro seguinte já deu pra ver que talvez essa técnica do cultivo lúcido aí não era lá tão boa. E o Zhang Feng tava pistola porque aparentemente o Prota teria que descer a montanha, e o Zhang Feng tava pistola porque a sua seita tava uma completa bagunça. E o JR1 tava dizendo ao Prota que, tipo assim, óbvio que ele tem que descer, afinal ele não fez nenhum tipo de progresso nas artes marciais até agora. E o descer, muchachos, que o JR1 estava dizendo era basicamente expulsando o Prota da seita Udang. E diante disso, o Prota questionou o motivo, né? Será que por algum acaso era por causa do Yosihu? Pois discriminação com base na origem de alguém não era algo que a seita Udang faria, certo? E o JR1 já ficou revoltado, falando para o Prota sumir dali imediatamente, pois deixar o Prota ir sem nenhum tipo de punição era sua última misericórdia. E ouvindo isso, é óbvio que o Prota ficou meio pistola, só que ele tinha que se segurar, né? E provavelmente se não fosse pela técnica do cultivo lúcido, o Prota já tinha, sei lá, quebrado alguma coisa ali meio pistola. Mas não, ele apenas deveria aguentar por agora, apenas esperar, pois ele iria se certificar de que o JR1 e o seu grupinho se arrependa. E ao cair a noite, o Prota tava refletindo que aquilo era um alívio, pois se for parar pra pensar, ele estava chamando o Zhang Shangfeng de mestre, certo? Porque seria meio estranho ele chamar o Zhang Shangfeng de ancestral e agora que ele foi expulso ele não podia falar isso. Mas dando uma olhada para trás na seita Udang, o Prota ficou até que meio arrependido. Porém, o Prota se prostrou diante da seita, declarando ao seu mestre que mesmo ele esteja deixando sua seita por agora, o seu discípulo, Yon Xingwon, gostaria de oferecer um ritual das 9 reverências. Mas justo nesse instante, adivinha quem apareceu? Era ninguém menos que o Sihu, que já começou a zoar o Prota, que tava meio que se humilhando diante da seita, e que se fosse pra ele se humilhar, ele deveria se humilhar para ele. E ele até falou para o Prota que se ele implorasse por perdão, talvez ele até deixasse ele receber alguns golpes. E o Prota começou a perguntar ao Sihu se por algum acaso ele queria apanhar mais uma vez. E bom, pelo jeito a luta não seria muito injusta, já que todo aquele pessoal que tava seguindo o Sihu partiu em direção ao Prota, que por causa dos ensinamentos do Zhang conseguiu ver tudo bem lentamente. E pelo jeito aquilo se dava pela lucidez que ele recebeu do seu treinamento. E pra resumir ali, o Prota deitou os 3 na paulada com um soco só. E claro que o último que tava de pé era ninguém menos que o Sihu, tanto que o Prota perguntou o que diabos ele tava fazendo. Ele por alguma casa tava literalmente com medo de ir pra cima? Pô, agora que eu lembrei do porquê que o Sihu tava lá na enfermaria, né? Porque o Prota bagaçou ele aprendendo aquele movimento lá do selamento. Cara, eu tô ruim de memória, hein? Como é que eu esqueci isso? E vendo isso, o Sihu começou a chamar o Prota de idiota e estúpido, e que ele iria fazer o Prota se lembrar dos velhos tempos. E diante disso, o Zhang falou para o Prota que ele deveria tomar cuidado, porque aparentemente o Sihu tava meio que drogado, ou sob o uso de drogas, eu acho. E quando o Sihu partiu pra cima dele, o Prota começou a se perguntar se ele estava combinando os passos curvados com a palma pesada, só que deixando esses pensamentos intrusivos de lado, Prota apenas sentiu e compreendeu cada movimento. Afinal, isso era lucidez intuitiva. E com esses movimentos, a luta tava tão fácil que o Prota fez a mesma coisa que o Sihu tinha feito lá no começo. No caso, fazer o Sihu simplesmente tropicar com seu próprio pé. E caído no chão, internamente ele tava totalmente revoltado, né? Afinal, ele tomou Elixires e ainda assim não conseguia sequer encostar no Prota. E diante disso, o nosso protagonista começou a dizer que o Sihu deveria parar com isso, né? Pois tentar suprimi-lo com força bruta daquela maneira não faz parte da arte marcial da seita Udang. E ouvindo isso, o Sihu já ficou revoltado, jogando areia nos olhos do Prota e até que tentou atacar, declarando
declarando que ninguém era covarde quando se trata de luta. E diante disso, o Prota até que concordou, tanto que ele até pegou uma pedrinha e jogou bem no meio da testa do Si-Hu, o que valeu a pena, né? Porque tipo assim, um jogou terra, outro jogou pedra, então tava em luta justa, entre aspas. Aí óbvio que o Prota não ia deixar só por aquilo, tanto que ele segurou o Si-Hu pelo colarinho e bom, quem tomou um soco bem no meio das costelas dessa vez foi ninguém menos que ele. Pô, pra você ver, né? O karma é basicamente instantâneo, uma hora nem chega. Enquanto o Prota pegava suas coisas, o Si-Hu, agonizando no chão, perguntou como diabos ele ficou tão forte. O Prota só falou que isso não era da conta dele, mas ele nunca mais deveria aparecer na sua frente. Claro, a menos que ele queira apanhar, né? E após essa declaração, o Prota simplesmente meteu o pé, foi embora, deixando lá o Si-Hu simplesmente surrado no chão. E já do lado do Reino Celestial, o Zhang tava muito feliz, né? Porque, sei lá, o Prota conseguiu bagaçar o inimigo dele. E era como seus 10 anos de congestão crônica simplesmente tivessem sumido. Só que, não, tava meio ruim ainda. Mas deixando isso daí de lado, o Zhang começou a explicar ao Prota que nas artes marciais da facção ortodoxa, ele era o único inimigo ao qual se pode falar. Refinar as artes marciais é refinar a si mesmo. Então ele não deve apenas se concentrar em derrotar os outros. O Prota agradeceu os ensinamentos, né? Declarando que havia aprendido várias e várias coisas. E ouvindo essas declarações, por algum motivo, o Zhang ficou muito feliz. Porque ele tava preocupado, né? Que a violência poderia ser tão intensa para o Prota que ele não poderia simplesmente acender os céus. Mas deixando isso daí de lado, aparentemente o Zhang tinha que fazer alguma coisa, porque o Imperador Celestial de Jade mandou ele fazer um bagulhinho, então ele tinha que sair. Só que enquanto o Zhang saiu daquele espelho celestial, alguém acabou vendo ele. O que pelo jeito não foi lá uma coisa muito boa. De qualquer forma, um tempo depois, o Prota chegou na cidade de Xianyang, que era basicamente sua terra natal, e lá ele encontrou seu pai, a sua mãe e o seu irmão caçula. O pai do Prota começou a agradecer, né, que ele chegou bem, afinal ele foi como um artista marcial e voltou seguro. Só que o Prota já começou a pedir desculpas, já que não saiu como esperado, e o pai dele falou que tava tudo bem. Porque se foi como a história que o Prota contou nas cartas, provavelmente quem tava errado era Seito Dang, né? Só que ao contrário do pai, a mãe do Prota tava muito mal, falando que nem sequer dormiu depois de ouvir as notícias. E ouvindo aquilo ali, o Prota já notou, né, que obviamente os dois ficaram muito preocupados, e ele sabia que seu pai também tava meio preocupado, só não demonstrava, né? Pois apesar de ele ter aquela aparência muito séria, ele é bem gentil por dentro. De qualquer forma, um tempinho depois, o Prota foi encontrar o seu avô. E bom, segundo os pensamentos do Prota, ele é a pessoa mais próxima do motivo dele ter desenvolvido a admiração por artes marciais. E falando nisso, o avô do Prota já falou que se tudo tivesse corrido sem problemas, ele não deveria ter voltado ainda, né? Por isso que ele já perguntou se por algum acaso o Prota foi expulso. E meio sem graça, o Prota respondeu que foi isso daí mesmo. Só que o avô do Prota perguntou se por algum acaso foi culpa dele, e o Prota falou que sim, tinha feito alguma coisa, só que a culpa não foi dele. E nisso o avô do Prota acreditou nele facilmente, só que ele queria saber o que o Prota estava planejando para fazer agora. E o nosso Prota respondeu que estava pensando em ficar em casa, e diante dessa resposta, o seu avô perguntou se por algum acaso ele tinha desistido de se tornar um artista marcial. Tanto que ele até perguntou se o Prota se esqueceu do que ele disse naquela época, que ele não precisava viver uma grande vida. E o Prota falou que lembrava que o seu avô havia dito que se fosse algo que ele queria, o seu avô ia torcer por ele, mesmo que ele queira seguir uma espada ao invés de um pincel. E diante disso, o avô do Prota perguntou, né, se ele realmente desistir tão facilmente. Contudo, o Prota perguntou quem disse que ele tinha desistido, pois ele já tinha um objetivo em mente. É só que algumas coisas aconteceram e ele teve que retornar pra casa agora, mas logo ele ia atrás desse objetivo. E diante dessa declaração, o avô do Prota acreditou e pediu pra que ele saísse, né, afinal ele tinha alguns papéis para resolver. Porém, após o Prota sair, o avô dele começou a refletir que quando foi a última vez que o Prota havia encarado ele com aqueles olhos daquela maneira. E já do lado do Prota, ele tinha terminado tudo o que era importante depois de chegar em casa, e agora tava na hora do seu treinamento, já que ele não poderia ser tão preguiçoso. E assim, ele se sentou numa pedra e começou a utilizar o seu treinamento de lúcido, de cultivo lúcido no caso, porque lúcido ele já tava, né? E falando em cultivo lúcido, esse negócio ajudou ele na sua conversa com o seu avô, porque geralmente ele fica meio que tremendo com ele, mas por causa do cultivo lúcido, ele ficou tranquilo. Mas enquanto o Prota refletia nisso, ele ouviu uma voz na sua cabeça, que era do seu mestre, perguntando que talento o avô do Prota tinha para que ele estivesse construindo uma base tão sólida que nem ele estava fazendo agora. E já do lado do Reino Celestial, aparentemente não era o mestre do Prota, no caso o Zhang, e sim outra pessoa, comentando que o Prota estava utilizando a técnica do cultivo lúcido, construído sobre a base da técnica secreta taoísta, combinada com a reversão de força e complementada com as técnicas de yoga de Tianzu. E o Prota perguntou por que o seu mestre estava falando de uma maneira tão única, como se eles estivessem faz horas que não se viam. E ouvindo isso, a pessoa que estava no Reino Celestial, que era ninguém menos que o Bodhidharma, perguntou se por algum acaso o Prota realmente poderia ouvi-lo. E diante disso, o Prota começou a perguntar por seu mestre por que ele estava falando daquela maneira tão estranha do nada. Será que por algum acaso ele estava entediado ou
algo do tipo. Só que o Dharma, que eu vou chamar ele de Dharma porque Body Dharma é muito grande, ficou meio feliz por ter ouvido a palavra mestre, ou ser chamado de mestre, né, que era algo que fazia muito tempo de que ele não era chamado. Enquanto isso, o Prota tava pedindo para o seu mestre falar mais confortavelmente que nem antes, e ouvindo esse negócio de mestre mais uma vez, do nada, o Dharma perguntou se por algum acaso deveria ensinar uma arte marcial ao Prota. E é óbvio que o Prota aceitou, porque pô, uma arte marcial do reino celestial, quem não ia aceitar? E diante disso, rasgando literalmente suas roupas, o Dharma começou a dizer ao Prota que é muito bom que ele tenha chamado ele de mestre, pois ele iria mostrar a arte marcial a ele até que o Prota masterizasse ela por completo. E com isso, utilizando aquele raio estranho, mais uma vez o Prota começou a receber os ensinamentos diretamente na sua cabeça. E a primeira coisa que ele notou é que aquilo era bem estranho, pois toda vez que o método transmitido alcança o corpo do Prota, ele sentia como se um núcleo sólido estivesse sendo estabelecido dentro dele, apenas como uma inabalável e firme base na Terra. E bom, é óbvio que diante disso o Prota perguntou para o seu mestre o que diabos estava acontecendo. Era como se seu ki estivesse derretendo no seu corpo, se tornando sua própria carne e sangue. E o Dharma declarou ao Prota que aquela era uma habilidade chamada de Técnica da Essência da Terra. E o Prota comentou que o nome era realmente parecido com o efeito dela. Ele sentia como se algo sólido estivesse estabelecido dentro do centro do seu corpo. E o Dharma comentou que para o Prota sentir isso significa que ele é realmente uma pessoa muito talentosa. Além de que durante esses dias ele notou que o Zang realmente construiu uma base bem sólida ao Prota. E vendo que a voz estava falando em terceira pessoa, o Prota já notou que a pessoa ao qual ele estava falando não era o Zang Sang Feng. E falando no velhote Zang, aparentemente ele sofreu um pouquinho, né, com os pedidos que ele estava fazendo. Só que ele acabou encontrando ninguém menos que o Dharma cuidando do seu discípulo fofo. Tanto que ele já gritou, né, perguntando o que diabos ele estava fazendo. E quando o Prota ouviu que o Zang estava brigando com ninguém menos que o Dharma, ele já tremeu na base. E bom, pra quem não conhece o Dharma, ele é chamado basicamente de Bodhidharma em sânscrito e também conhecido como Bodhidharma nas planícies centrais. Ele só era um mestre marcial lendário, mas comumente chamado simplesmente de Dharma. É o fundador que primeiramente abriu os portões do Shaolin em uma pequena floresta no Monte Song. Mas voltando ao presente, o Zang já perguntou, né, pro Prota o que diabos ele havia aprendido, e o Prota respondeu algo chamado de Essência da Terra ou algo assim. E pelo jeito não foi lá muito bom não, porque segundo o Zang ele deveria ter ensinado a técnica divina dos núcleos da Terra. Porque tipo assim, se as duas técnicas combinassem as mesmas raízes, elas poderiam de alguma maneira se harmonizar. Só que agora como o Prota aprendeu dois métodos de ambos, o Dang e Shaolin, se por algum acaso esses métodos se chocassem, de bom não teria nada. Aí o Prota já ficou triste, porque segundo o Zang ele deveria ter aprendido um tal de técnica divina do núcleo da Terra, né? Por isso que ele já ia desistir desse negócio que ele aprendeu. Mas o Zang falou que ele não precisava desistir. Ou melhor, ele também deveria aprender a técnica divina do núcleo da Terra. E o Zang até não queria admitir, mas o Dharma preencheu as lacunas que ele estava perdendo e ainda suavizou as partes que poderiam entrar em conflito com a técnica do cultivo lúcido do Prota. Cara, se o Prota não tivesse aprendido, seria uma coisa, mas agora que ele já aprendeu, ele tem um caminho melhor pra andar. Então ele simplesmente não poderia só jogar uma técnica tão foda que nem essa fora, né? E ouvindo essa declaração, o Prota notou que o Zang tava bem mal, porque tipo assim, o bicho é orgulhoso pra uma pega, mas admitiu que aquela técnica era boa, então óbvio que o Prota ia aceitar, né? Além de que, como ele engoliu seu próprio orgulho, mostrava que ele realmente estava disposto a aguentar tudo isso apenas para valorizar o crescimento do seu discípulo. E diante disso, o Prota começou a chorar, o que bugou a cabeça do velhote, né? Além de que o velhote comentou que tava com pena do Dharma. E o Prota perguntou se o seu mestre Zang tava devendo alguma coisa pro Dharma ou algo do tipo. E o velhote até tentou não admitir, mas o Dharma falou que é porque a arte da metamorfose muscular foi incorporada na técnica lúcida que o Prota tinha aprendido. E diante disso, o Prota ficou mais bugado ainda. Como assim? Ele aprendeu um negócio que ele nem sabia que ele tinha aprendido? Ah, esse método de metamorfose muscular basicamente é um método da seita budista para elevar o corpo ao máximo. Ah, e o Zang falou que sim, já que ele não pôde lidar com o corpo frágil do Prota através do treinamento, ele misturou alguns elementos da arte de metamorfose muscular com a técnica do cultivo lúcido que ele passou ao Prota. Só que o Prota fez uma pergunta assim, pô cara, esse daí não é plágio não, meu colega? Porém, só pela olhada ali do Zang, já deu pra notar que, pô, no fim quem tava se beneficiando ali era mais o Prota, então por que ele tava reclamando? E falando na arte da metamorfose muscular, o Prota perguntou se poderia utilizar ela. E o Zang concordou, já que o segundo mestre do Prota tava de acordo. Porém, o Dharma falou que era bom o Prota não revelar isso publicamente, já que os Shaolins tendem a atrair caras bem durões. Provavelmente, quando alguém perguntar para o Prota aonde ele aprendeu a arte da metamorfose muscular, e ele respondeu que foi com Bodhidharma, ele seria tratado como um lunático e ainda apanharia por cima. E só de pensar nessa opção, o Prota já começou a tremer na base, mas quem liga, certo? Pois ele estava seguindo o mestre Zang Sang Feng e agora ele tem a honra de ter o Bodhidharma como seu mestre. E diante disso, o Prota saudou os seus dois mestres falando que era uma honra ser discípulo dele.
deles. E o velhote falou que era óbvio, né? De qualquer forma, o Zang ia ensinar para o Prota um jeito de harmonizar tanto quanto possível com as artes marciais budistas. E o Dharma falou que era bom o Prota se empenhar bastante, porque isso beneficiaria muito ele. E o Prota respondeu que na verdade era isso que ele tava esperando. Internamente o Prota tá refletindo que como agora a maioria das coisas difíceis haviam passado, provavelmente seria um passeio no parque, né? Só que, bom, um mês depois, o coitado só tava treinando em cima de um pedaço de pau cheio de espinho embaixo com 2 pedras no ombro. Daí ele notou que com certeza aquilo não era um passeio no parque, mas sim caminhar sobre as brasas. Tanto que o coitado, quando foi descansar, o Zang já perguntou quem deu permissão pra ele, porque ainda faltava muito tempo pra acabar o treino. E assim, o Prota começou a desviar de umas pedras gigantescas utilizando a técnica do cultivo lúcido, e diante disso ele refletiu que se a técnica do cultivo lúcido abraçava e nutria a mente e o espírito, então a técnica divina do núcleo da Terra treina e fortalecia o corpo. Ah, e também graças a ela, a velocidade de regeneração do Prota aumentou absurdamente. Enquanto descansava um pouquinho, o Prota refletiu que seus mestres se certificaram de que apenas instruiriam ele na quantia certa, nem mais e nem menos. Basicamente, eles estavam treinando o Prota ao nível de ele pelo menos ficar vivo. E claro que diante disso ele pensou centenas de vezes em desistir, mas ele não havia nenhum motivo pra isso. Afinal, ele tinha que mostrar para algumas pessoas que elas estavam totalmente erradas sobre ele. Ah, e como o Prota já tinha descansado bastante, os 2 mestres já mandou ele começar a treinar, só que do nada ele sentiu alguma coisa. E era ninguém menos que um tipo de assassino que tava procurando pelo Prota. E pelo jeito, o assassino ali é muito bom, já que ele tinha algumas informações do Prota, sabendo que ali era o local de treinamento dele. Entretanto, chegando lá, ele notou que tava tudo destruído, mas o protagonista em si não tava. Enquanto ele se perguntava aonde nosso Prota tinha se metido, adivinha quem apareceu atrás dele? E é claro que por puro reflexo, o assassino tentou atacar o Prota, mas ele desviou facilmente e aproveitando de uma brecha, ele conseguiu meter uma baita de uma bica. E depois de ser jogado para longe, o assassino se levantou calmamente e tirou sua máscara, falando ao Prota que ele melhorou bastante em muito pouco tempo. Ah, e o nome desse assassino aí, na verdade, é Baek Muho e pelo jeito ele é um amigo do Prota. E ele é o filho mais velho do clã Baek, que era um clã de escoltas, basicamente. E também, das pessoas que o Prota conhecia, era o gênio que mais se destacava. Ou talvez o Prota poderia chamar ele de simplesmente maluco, né? O Murro tava comentando ao Prota que agora que ele tava fazendo uns movimentos bem legais, tava na hora deles começarem a lutar um pouquinho mais a sério. É assim, ele já lançou uma tal de palmas das flores caóticas. Enquanto desviava do ataque, o Prota refletiu que a palma das flores caóticas é uma versão improvisada da palma das flores de ameixeira do Monte Ruá. E basicamente, ela tinha vários e vários movimentos constantes, ao qual não tinha muitos padrões, porém, o Prota sabia que o lugar com menos mudanças era o cotovelo. E com isso em mente, o Prota simplesmente rodou, murrou e jogou ele no chão. Claro, ele não deixou a cabeça do seu amigo bater porque poderia dar problema, né? De qualquer forma, esse foi um bom cumprimento entre melhores amigos. Enquanto caminhava de volta, o Murro começou a dizer ao Prota que ele tava bem arrogante, porque se fosse antes, ele deveria ter cumprimentado ele como seu irmãozão. Porém, o Prota falou que um gênio como o Murro não entenderia, pois como ele poderia encontrar sua melhor amiga após ser vergonhosamente expulso da sua seita. O Murro, meio que pra levantar a moral do Prota, falou que ele se tornou incrivelmente forte, tanto que ele refletiu internamente que não entendia muito bem por que eles expulsaram alguém do calibre dele, além de que era um desperdício deixar as habilidades do Prota simplesmente apodrecerem naquele lugar. Então, com isso em mente, uma ideia se acendeu na sua cabeça, tanto que ele simplesmente foi embora dali do nada. E bom, vendo o Murro simplesmente metendo o pé, já fez o Prota notar que algo bom não ia acontecer. E não deu outra. Alguns dias depois, o Murro falou ao Prota que ao invés dele ficar em casa, não seria melhor para ele ganhar experiência prática? E o Prota tava meio relutante, né? Mas o mestre Zeng falou que sim, o que o Prota mais crescia agora atualmente era de experiência. E até mesmo o Dharma falou que era bom para o Prota, então diante disso ele aceitou, né? Ah, e o lugar que eles estavam indo eram simplesmente a agência de escolta do clã Baek, que a maioria dos bens do condado da Xiangyang são negociados através da agência de escolta do clã Baek. E mesmo com o cessar-fogo em vigor, o mundo ainda era muito caótico e com constantes conflitos entre os ortodoxos, não-ortodoxos e as facções demoníacas. E o negócio era tão feio ao ponto de que um mercador sem escoltas não poderia se mover livremente. E diante daquele lugar, o Prota comentou que ele era grande como sempre, só que o Murro falou que tipo assim, pô, é legal e tal, só que é um trabalho da pega limpar tudo aquilo. E ouvindo sobre limpeza, o Zang já ficou meio revoltado, falando que isso era muito ruim mesmo. E o Dharma concordou, que falando que até mesmo no reino celestial isso não tem fim. E o Prota começou a se perguntar como é que era o paraíso pra fazer um 2 cara daquele calibre simplesmente ficar limpando. Tanto que o Prota começou a se perguntar se, por algum acaso, algum dia ele subir aos céus, será que ele também iria fazer a mesma coisa lá? E ouvindo isso, o coitado do Murro perguntou se o Prota tava ficando meio biruto das cabeças, né, já que ele tava falando sozinho. E o Prota falou que não era nada disso, ele apenas pensou um pouquinho alto, mas justo nesse instante, uma garota linda e bela acabou aparecendo.
E bota bonito nisso, hein? E essa daí é a filha mais velha do clã Baek, Baek Sel-Ha. E é claro que diante das opções de falar com o Mu-Ho ou com a Sel-Ha, é óbvio que o Prota escolheu a Sel-Ha, né? E a Sel-Ha começou a dizer que o Prota mudou bastante desde a última vez que eles se viram. E no instante em que a Sel-Ha ia dizer alguma coisa, do nada o Mu-Ho apareceu fazendo umas declarações um pouco polêmicas. Basicamente, pra resumir as falas dele, ela tava sentindo muita falta do Prota, saudades e blá blá blá. E com um jeitinho carinhoso de irmãos, a Sel-Ha pediu para seu irmãozinho não falar isso. De qualquer forma, como ela tava meio ocupada, ela ia deixar os dois ali sozinhos e porque ela tinha coisas para resolver. E após a saída dela, outra pessoa chegou. E dessa vez era ninguém menos que o pai dos dois ali. E também o líder da agência de escolta do clã Baek, o Baek Jinsung. E depois de dar um tapão nas costas do Prota falando que fazia um tempo que eles não se viam, o Jinsung notou que o corpo dele tava bem treinado. Porque tipo assim, ele tinha ficado preocupado e tal quando ouviu dizer que o Prota ia junto com o Mu-Ho numa escolta, só que vendo aquele corpo ali, bom, ele não precisava mais se preocupar, né? O problema é que o Prota não sabia que era uma escolta, né? O Mu-Ho simplesmente não contou pra ele. E olhando ao redor, o Prota já tava até meio que esperando isso, porque as escoltas estavam encarando o Prota de uma maneira como se fosse simplesmente matá-lo. Porque se for olhar do ângulo deles, uma pessoa aleatória simplesmente entra no grupo deles por meio de conexões e não força. E o Jinsung, dando um toquinho no ombro no Prota, falou que sim, ele era qualificado, mas isso era apenas a opinião dele. E isso não quer dizer que o restante ele concorde com isso. E bom, o Prota de alguma maneira precisava provar para todos que estavam ali. E lá ao fundo tinha um figurante que tava comentando que não gostava muito do Prota, né? Porque o Prota parecia ser aquele tipo de pessoa que achava que iria conseguir trabalhar numa escolta. Porque, pô, ele teve que trabalhar com uma chinela só pra segurar sua posição, quando do nada o Prota simplesmente aparece e já era qualificado? Como assim? E quando o Jinsung perguntou quem iria começar para provar a força do Prota, o figurante que tava pensando nisso foi o primeiro a se apresentar. Enquanto refletia internamente que ele odiava o Prota ainda mais pelo fato dele ter posto os olhos na jovem senhorita. E assim que ele se encontrou com o Prota, ele já comentou, né, que ouviu dizer que ele tinha sido expulso da Seitudang, e o Prota perguntou se isso afetaria alguma coisa. E nisso, sem mais e nem menos, o figurante ele simplesmente atacou o Prota e ele tava conseguindo até se defender. Mas o Prota notou, né, que todos os golpes estavam cheios de emoções, e o Prota notou que sim, o carinha à sua frente estava muito ressentido com ele por algum motivo. E como o seu oponente estava lotado de emoções, de raiva, ódio, provavelmente ele estava com a intenção de machucar o Prota. E tipo assim, o Prota tinha uma rixa contra o Sihu, então ele não hesitava a lutar contra ele. Mas contra as outras pessoas ele ficava meio que com o pé atrás. Por isso que ele se perguntava quanto de força que ele deveria utilizar. E vendo aquela luta, o Jinsung começou a refletir que mesmo que alguém tivesse garras de arranhar pessoas e arrancar carne, se o coração for fraco, as garras se tornariam inúteis. Além de que uma luta é algo que fere alguém, e pensamentos criam preocupações, e preocupações criam hesitações, que eventualmente torna a mente muito distraída. Por isso que na cabeça do Jinsung, aquela luta já havia terminado. Tanto que o pessoal da plateia começou a dizer que o Prota com certeza era um merda e que só tinha entrado ali por causa das conexões. E o Mu-Ho tava começando até a se perguntar o que diabos estava acontecendo com o Prota, né? Porque, pô, ele não tava lutando daquele jeito contra ele. E já do lado do Prota, adivinha quem gritou com ele? Ninguém menos que os dois mestres, né? Perguntando se ele tava fazendo alguma brincadeira ou algo do tipo. Porque ele deveria ficar hesitante e nervoso lutando contra alguém mais forte e não contra um carinha fraco que nem aquele ali, pô. E o Dharma começou a dizer ao Prota que para cultivar, deveria ter a mente certa. Então, purificando a sua mente, o corpo dele iria se mover de acordo. Internamente, o Prota declarou que seus mestres estavam certos. Porque se for parar para pensar, as pessoas à sua frente também têm alguma coisa ao qual eles querem almejar. E como ele é aquele que iria carregar as artes marciais dos mais fortes, o seu comportamento inadequado reflete mal sobre aqueles que o ensinaram. Que pra quem não entendeu muito bem, o Prota tava meio que humilhando seus mestres não lutando direito. Por isso que mesmo se ninguém soubesse que ele era discípulo dos Senhores Celestiais, ele iria lutar com tudo o que tinha. E com esse pensamento em mente, o Prota simplesmente rodou o figurante ali, fazendo com que o coitado simplesmente borbulhasse e caísse no chão. O que obviamente assustou todos que estavam assistindo. E virando-se para a plateia, o Prota meio que com um olhar perguntou quem seria o próximo. E bom, após esse daí, todo mundo literalmente foi pra cima do Prota. Mas enquanto ele recebia os golpes, ele só pensava em observar a força do seu oponente e transformar ela em aberturas. E assim que ele agarrasse o oponente, ele simplesmente jogava ele pra longe. E com essa linha de pensamento, o Prota literalmente deitou todo mundo na porrada. E bom, pelo jeito, essa é a linha de pensamento ao qual os mestres do Prota queriam que ele tivesse. Tanto que um dos servos começou a refletir, né, que embora o Mu-Ho seja meio que um brincalhão, ele não aceitaria qualquer um pra ir numa escolta com ele, né? E nisso o servo até perguntou pro Jinsung se o Prota era aquela criança que ele vivia dando lanchinhos pra ele. Claro, ele não sabia do porquê que ele foi expulso da Seitudang, mas ele com certeza era bem incrível. E o Jinsung comentou que nos movimentos do Prota ele sentia a essência da Seitudang, só que elas pareciam estranhamente familiares. Contudo, o servo não tava
tava entendendo muito bem, afinal ele não sabe sobre artes marciais. Porém, o Jin Sung tava perguntando o que ele achava do prota, né? E o servo falou que é óbvio que eles deveriam ter aceitado. Claro, a escolta dessa vez parece ser muito boa e não faz mal ganhar um parceiro confiável de qualquer forma. E diante disso, o Jin Sung perguntou se alguém ainda estava insatisfeito, e pelo silêncio a resposta estava mais do que clara. E como não havia mais ninguém contra, o Jin Sung declarou que o prota iria participar da próxima missão de escolta deles. E um tempinho depois, o Jin Sung mais o Mu-Ho teve uma reunião particular com o prota. O Jin Sung já chegou perguntando para o prota com quem que ele havia aprendido as artes marciais. E óbvio que o Zhang já falou para o prota declarar que foi ele. Só que se o prota simplesmente falasse que foi com o Zhang Sang Feng, ninguém ia acreditar, né? E vendo que o prota tava meio relutante, o Jin Sung falou que se ele não quisesse contar, tava tudo bem. Além de que as habilidades do prota com as artes marciais são bem diferentes daquelas dos discípulos da seita Udang. O prota falou que não tinha nada de diferente, na verdade a dele era autêntica, né? E outra, ele não vai fazer mais nenhum tipo de pergunta, porque ele é um adulto, certo? Só que por algum motivo o Mu-Ho, ouvindo isso, já começou a rir, mas, velho, pô, o cara tá rindo da cara do pai, né? E por causa dessa risadinha, quase que ele apanha ele mesmo. E voltando no tópico, ele tava meio preocupado porque que o prota foi expulso da seita Udang. Pois, tipo assim, querendo ou não, o prota entrou dentro da seita por causa das conexões do avô dele. Entretanto, ele sabia também que o atual líder do salão do comando dos discípulos da seita Starna era muito ruim. E o prota questionou o Jin Sung se ele conhecia o carinha. E o Jin Sung falou que é óbvio, já que o Jae-hyun amava dividir as pessoas em classes, fazer exigências baseadas em seus apoiadores. Mas agora que o prota largou a seita Udang, ele deveria fazer um nome muito maior pra ele. Pois, quanto mais famoso ele for, mais ferrado aquele desgraçado ia ficar. E já na manhã seguinte, no dia da escolta, o prota foi se despedir dos seus familiares, falando que foi meio repentino, né? Porém, o avô dele falou que como ele já tava adulto, ele já poderia fazer as próprias coisas sem pedir permissões. E já o pai e a mãe dele apenas falou pra ele tomar cuidado e ganhar uma baita de um dinheiro. E assim, um tempo depois, o prota encontrou o Mu-Ho, até mesmo vestiu um uniforme, só que enquanto eles estavam conversando e brincando um com o outro, o prota sentiu uma presença. Entretanto, somente ele que sentiu, afinal o Mu-Ho tava falando pra ele se apressar logo. E bom, não, o prota não tava doido da cabeça, realmente tinha uma pessoa lá, só que não dava para ser vista. E era uma garota, ao qual seu cabelo era branco e começou a ficar preto do nada. De qualquer forma, um tempo depois, no caminho da escolta, o prota questionou sobre os negócios dessa missão. O Mu-Ho explicou que era um pedido do Jong In-jeol, da Companhia do Comércio de Jungxing. Esse Jungxing Jong-yeol era comumente referido como Sr. Jong, e ele era uma figura bastante conhecida na área local. E assim como o avô do prota, o Jong In-jeol também era um oficial do governo. E graças a isso, é dito que ele tem várias conexões em Hyubei, e o que o tornava diferente do avô do prota é que ele é uma pessoa calculista, até mesmo fazendo conexões. E até mesmo as suas amizades se desvanecem quando não há mais benefícios que ele possa aproveitar. E o Jong ativamente utilizou as suas conexões e fundou a Companhia de Comércio após renunciar de sua posição. E o resultado foi um grande sucesso. Diversos comerciantes se uniram para formar um grande negócio. A Companhia de Comércio Jungxing cresceu tanto ao ponto onde pressionavam companhias que já estavam estabelecidas. E o que é interessante de tudo isso é que entre as pessoas que foram pressionadas para a Companhia do Comércio Jungxing estavam aqueles que ajudaram a companhia em seus dias iniciais. Eles basicamente foram esfaqueados pelas costas e tiveram os seus poderes tomados de si, o que mostrava que o Jong é de fato muito desagradável. E mesmo que ele tenha caminhado um caminho parecido com o avô do prota, julgando apenas pela personalidade dele, ele era completamente oposto do seu avô. O Mu-Ho também acrescentou que eles iriam se juntar à agência de escolta Myung-won no meio do caminho. E assim que eles entregassem os bens lá, eles simplesmente terminavam a missão. O prota perguntou se era meio normal a agência de escolta trabalharem juntas. Porque se for para pensar, mobilizar duas agências de escolta significa que você não pode confiar em apenas uma. Além de que, como eles sendo uma agência de escolta, isso não feriu o orgulho deles ou algo assim? O Mu-Ho falou que normalmente isso não ocorre. E honestamente, se um pedido desse tivesse ido até eles, eles teriam recusado imediatamente. O negócio é que eles ficaram em débito com a agência da escolta Myung-won no passado. Então, basicamente, eles estavam fazendo aquele serviço pela agência que ajudou eles. E diante dessas informações, o prota perguntou então o que eles estavam transportando. O Mu-Ho meio que dando uma risada e falando bem baixo, falou pra prota que na verdade aqueles bagulho ali é tudo falso. Porque o fato deles terem aumentado seu poder rapidamente significa que eles se tornaram inimigo de vários lugares, certo? Entre eles, o lugar que a companhia do comércio Jungxing mais se preocupava era a seita de Hongwu. Enquanto a companhia crescia, ela começou a afetar vários dos interesses da seita Hongwu. E essa seita estava rangendo os dentes à companhia do comércio Jungxing. O negócio é que o Jong tinha tantas conexões que eles não poderiam fazer quase nada. E bem, agora estava meio incerto por causa do novo oficial nomeado pelos ministros dos recursos humanos. E o prota não entendeu muito bem por que ele estava falando disso. Porque tipo assim, o Ministério dos Recursos Humanos é o lugar no comando de todo
todos os recursos. Como alguém que valorizava as conexões pessoais, o Jong definitivamente queria ter uma forma de relacionamento com essa pessoa. Então aquilo ali seria basicamente um tipo de suborno. Mas segundo o Murro, na verdade eles eram iscas agindo como suborno. E pra quem não tava entendendo bolhufas nenhum, é basicamente assim: enquanto as duas agências de escolta estavam se movendo para atrair a intenção, a verdadeira carga estava sendo movida para outro lugar. E só seguindo essa linha de pensamento aí, o Prota já notou que entendeu do porquê que ele não gostava muito do Jong. Entretanto, enquanto eles caminhavam, o Prota segurou o Murro para trás. E pelo jeito, o Jung-Shin sentiu alguma coisa também. O negócio é que apenas os dois haviam sentido algo, porque o restante do pessoal não tava sentindo bolhufas nenhuma. O Prota, utilizando aquela sua arte marcial da lucidez, sentiu uma baita de uma intenção assassina. Justo nesse instante dos arbustos, o pessoal começou a ouvir uns farfalhados, quando simplesmente do nada um assassino brotou de lá. E antes que o coitado do figurante fosse de arrasto, o Prota conseguiu puxar ele pra trás, e o assassino começou a dizer que o figurante teve muita sorte. E ele até tentou acertar alguns golpes no Prota, mas ele acabou desviando de todos, o que já fez o assassino notar que aqueles movimentos ali que o Prota tinha feito não era sorte, mas sim ele lendo seus movimentos. E pra dar um jeito de acabar mais rápido com a luta, agora tinha dois deles. E diante disso, o Prota começou a usar os seus sentidos de observação de força que extraíam informações do oponente, tanto seus passos, movimentos e até mesmo as suas respirações. Isso tudo resultava por causa dos ensinamentos que o Prota teve da seita ou Dang, ou talvez do Zang na verdade, né? E como o Prota havia acabado com dois de uma vez, o restante dos assassinos ficaram meio afugentados, o que já fez o Prota dar uma risadinha. E assim a luta ficaria mais fácil, né? Porque aqueles com o espírito que já foi quebrado não eram oponentes dignos. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, o Zang falou que ele era imaturo. E o Prota não entendeu muito bem por que disso. O Dharma começou a dizer que ele deveria olhar amplamente e observar profundamente. Ele não deveria criar pontos cegos em seus pensamentos e visões. E diante disso, o Prota começou a se perguntar o que diabos ele havia perdido. Daí ele se lembrou que ele tinha uma carga pra proteger e ela estava ameaçada com o restante dos assassinos atacando. E o Prota, partindo em direção à carga, começou a se lamentar porque, tipo assim, pô, ele esqueceu do básico, né? A missão dele era literalmente proteger a carga, ele tava focado em lutar. O negócio é que enquanto o Prota corria para a carga, os assassinos tentaram atacar pelas costas, só que o Prota conseguiu, de alguma maneira, enxergar eles. E com isso, o Prota utilizou a leveza da seita, o Dang, e a explosividade da seita Shaolin. E com isso, não muito tempo depois, todos os assassinos ali já estavam derrubados. O Jinsung começou a dizer que a agência da escolta Myung-Gyun não pegou esse trabalho à toa. E aquele servo de antes comentou que aparentemente eles assumiram uma tarefa um tanto quanto problemática. Por isso ele já perguntou pro Jinsung se eles deveriam desistir agora. E o Jinsung declarou que eles ainda estavam devendo à agência Myung-Gyun. Além de que tinha outra coisa, no caso, o nosso protagonista. Porque ambos, o líder da agência de escolta e o Murro, pareciam interessados nas artes marciais do Prota. E o Jinsung falou que sim, era muito interessante. Só que ainda assim não fazia sentido na cabeça dele do porquê que o Prota foi expulso da seita Danga com aquele nível de habilidade. E outra, ele também notou que o Prota estava utilizando técnicas Shaolin, o que mostrava que tinha mais caroço nesse angu. De qualquer forma, um tempinho depois, aparentemente todos os assassinos haviam sido derrubados. O Jinsung ordenou a eles amarrarem aqueles que estavam vivos e se reunir com a agência de escolta Myung-Gyun. O Dharma falou para o Prota que ainda bem ele conseguiu encerrar tudo aquilo ali sem nenhuma perda. E o Prota agradeceu os seus mestres. Só que, bom, não tava ainda na hora de agradecer, porque segundo o Zang, o Prota deveria tomar cuidado. E olhando para sua frente, o bagulho tava muito feio. Pois aparentemente a escolta Myung-Gyun, bom, já não existia mais, ou pelo menos a carga deles. E o negócio ali tava tão feio que nem o pessoal da escolta queria olhar para aquela situação. E diante disso, o Prota perguntou para os seus mestres se esse tipo de coisa ocorria bastante na época deles. E eles responderam que infelizmente sim, afinal era um período basicamente macabro. E o Prota começou a refletir que tinha uma grande diferença entre saber algo em sua cabeça e experienciar em primeira mão. E agora que ele tá andando ao mundo afora, ele notou o quão perigoso o mundo do Murin poderia ser. E se não fosse pela técnica do cultivo lúcido, o Prota provavelmente tava tremendo ali. E já do lado do Jinsung, ele reuniu aqueles que eles haviam capturados e basicamente ele queria tirar informações deles. E se eles não respondessem, bom, eles ia acontecer igual aconteceu com aqueles corpos ali. E pra fazer de exemplo, tinha um dos carinhas ali que tava tão surrado que ele simplesmente não conseguia falar. Aí o Jinsung foi lá e fez o quê? Simplesmente mandou o cara de arrasta. E após matar aquele carinha, o Jinsung declarou que iria poupar exatamente uma única pessoa. Claro que seria aquele que desse a informação mais útil de todas. E a primeira pergunta que o Jinsung fez é se um espião foi plantado na companhia de comércio Jung-Sun. Jung-Shin na verdade, é que a dicção tá falhando. O carinha ali respondeu que é isso daí mesmo. Só que o Jung-Shin falou, pô, se houvesse mesmo espião, ele saberia que aquela escolta ali era uma falsa. E também saberia que a Myung-Gyun e a família Baek eram uma isca. Mas ainda assim, ele simplesmente
simplesmente atacaram o grupo deles? O Prota comentou que talvez o objetivo deles era só matar, né? Ou talvez eles estavam procurando algo. E o Zhang comentou com o Prota que talvez aquilo fosse um truque dentro de um truque. Bom, ouvindo isso, o Prota meio que repetiu a mesma coisa em voz altas e o Jin Sung teve uma ideia, pedindo para que eles dessem uma olhada naquela carga. E quando eles olharam de perto, eles acabaram encontrando a mais fina jade branca. E ouvindo isso daí, o Jin Sung já ficou apistolado, porque ele utilizou a agência de escolta Myung-won como distração, enquanto o verdadeiro item estava com a escolta deles. E o servo do Jin Sung começou a dizer que, como houve fraude no contrato, eles poderiam simplesmente rescindi-lo e parar a escolta imediatamente, e a companhia do comércio Jingxin não poderia dizer nada. Só que por algum motivo o Jingxin pegou e perguntou para o Prota o que diabos ele achava. Internamente, o Prota refletindo que provavelmente o pessoal ali tava com medo de não continuar porque eles estavam em débito com a agência de escolta Myung-won. Claro que talvez não fosse algo relacionado a dinheiro, mas era algo ligado pessoalmente com o Jingxin. E agora que a agência de escolta Myung-won foi atacada, eles não eram mais apenas terceiros. E diante disso, o Prota comentou que como ele já tava devendo uma pra escolta Myung-won, eles só simplesmente deveriam continuar, né? Porque eles viram encontrar eles de qualquer forma, então não havia necessidade de procurá-los. O Jingxin começou a rir, falando que o Prota era muito ousado e que ele com certeza seria um bom guerreiro. De qualquer forma, o Jingxin declarou ao seu pessoal que eles iriam continuar a escolta deles, pois eles iriam mostrar a esses malditos desgraçados com quem eles ousaram mexer. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Sim, eu fiz um vídeo um pouquinho menor porque eu tô pensando em postar mais, né, já que eu tô demorando pra uma pega pra postar vídeo grande, então vou voltar com os vídeos pequenos. Além de que esse vídeo aqui, vocês notaram alguma variação no meio do vídeo aí, que minha garganta começou a fechar por causa do frio, tá muito frio aqui. Então a cada 5 minutos que eu gravava, eu ficava uns 15 parado espirrando, tossindo, fazendo um monte de coisa. Aí eu acabei enrolando e falei assim, vai demorar muito se eu fizer vídeo de 2 horas, então eu vim e trouxe um vídeo pequeno. Eu espero que vocês entendam, porque eu tô tentando meio que adaptar, fazendo um remeleixo aqui. De qualquer forma, se vocês gostaram desse vídeo, comenta uma escolta, que assim eu vou saber, né, que vocês querem a continuação dessa belíssima obra. E agora vocês podem ir lá pro próximo vídeo, que o outro tá tão bom quanto esse.